Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o João Pedro, fundador do Instituto Coachante de Artes Taoístas, praticante de artes taoístas há mais de 10 anos e iniciado também mais de uma linhagem dentro do taoísmo. E hoje eu vou estar apresentando para vocês uma ideia, um conceito, que eu acho que não há algo mais taoísta do que isso. Como se harmonizar com a natureza. A gente ouve essa palavra e esse conceito, essa ideia, parece algo distante, parece algo difícil. Como que eu vou me harmonizar à natureza se eu vivo num apartamento no meio de São Paulo? E é exatamente esse o meu caso. Como vou me harmonizar à natureza se eu vivo na frente de um computador, porque eu trabalho com tecnologias, e esse também é o meu caso? Como que eu vou conseguir me harmonizar à natureza se eu nunca plantei nada, se eu não tenho oportunidade de pisar na terra no meu dia a dia? Como que eu vou fazer essa harmonia? O que raios é essa natureza? Entender o que é essa natureza é um primeiro passo extremamente importante e relevante. Natureza não é algo distante de mim. Natureza é a própria vida. E não há nada que esteja fora da natureza. Mesmo a cidade, ela está dentro da natureza. A gente acreditar que a cidade ela transcende o natural para ser algo artificial, isso vem de um pensamento um pouco egocêntrico demais da gente achar que nós, seres humanos, conseguimos transcender a grandeza da natureza. Mas a verdade é que a natureza é muito maior do que a gente. Estamos ainda suscetíveis a verão, ao inverno, ao movimento do Sol e da Lua. Não importa quanto a nossa tecnologia avance. Se o El Niño chegar, ele vai fazer o seu efeito. Se um furacão chegar, ele vai fazer o seu efeito. Porque nós somos muito pequenos diante da grandeza da Terra, do planeta Terra, dos movimentos naturais, das leis celestiais. Quando a gente fala de natureza no taoísmo, a gente está falando da existência da vida. Todas as coisas que existem, da forma como elas existem, todas seguem uma mesma lei, uma mesma regra. Leis e regras essas que vêm da força celestial. E elas se manifestam através da ideia do relógio. Nós, taoístas, não olhamos o passar do tempo só como se fossem números que passam diante um relógio, ou números que passam diante um calendário. Mas a verdade é que o passar do tempo, ele também dita pra gente características da qualidade de cada instante. Da mesma forma que a temperatura à noite tende a ser mais fria, durante o dia, as coisas tendem a ser mais quentes. A gente tem ciclos dentro de ciclos e dentro de mais ciclos. Vocês estão acostumados a ouvir sobre as yugas indianas. A gente também tem algo parecido no taoísmo, onde a gente tem ciclos de milhares e milhares de anos inseridos dentro de ciclos que geram ciclos sem fim. Quando a gente estuda astrologia, a gente vai ver, por exemplo, que esses ciclos se repetem em padrões de 60 combinações de ramos e troncos celestes. Mas isso é algo mais difícil de entender. Isso é algo que requer um nível de aprofundamento erudito um pouco maior, que é o estudo astrológico mesmo, né? Estudar os ciclos dos dias, os ciclos dos anos, os ciclos dos meses. Isso é algo mais refinado e que talvez não seja para todas as pessoas. Afinal, eu só quero saber como eu posso me harmonizar à natureza estando em São Paulo. Não necessariamente eu quero ter esse grau de aprofundamento que a astrologia vem a trazer. Se você quer se aprofundar no estudo dos cíclicos e como se harmonizar a eles através dessa lógica mais profunda e bonita que é o movimento do calendário, eu te convido para o curso da astrologia Bazi, que vai começar agora no dia 25 de junho. No entanto, se você só quer ter uma relação mais próxima com o seu corpo e entender que o seu corpo está integrado numa natureza, não existe nada mais taoísta do que uma coisa: vestir um agasalho durante o inverno. Vestir o agasalho durante o inverno é literalmente o significado de se harmonizar à natureza. A natureza
traz a energia do frio, o que eu faço? Eu me agasalho. Acontece que o inverno, ele antecede a primavera. E existem cuidados que a gente tem que fazer com o nosso corpo para preparar o nosso corpo para a energia que vem da próxima estação. Então, pensando nessa perspectiva e no ensino profundo que existe em pensar no meu corpo, no meu eu, inserido dentro de um todo maior, que traz uma ideia de energias cíclicas, cuja minha saúde depende da harmonia com essa natureza externa a mim, eu resolvi criar o workshop das 4 estações. Cada estação a gente vai ter um workshop focado naquela estação. Agora, no dia 14 de junho, a gente vai ter o workshop do inverno, onde a gente vai aprender como que o meu corpo opera durante o inverno. O que acontece com a minha energia durante o inverno, para onde que ela vai. Se vocês forem pegar os textos clássicos da medicina chinesa, os verdadeiros clássicos da medicina chinesa, como é, por exemplo, o Imperador Amarelo, você vai ver que eles não falam sobre síndromes, sobre órgãos, sobre vísceras, eles simplesmente falam sobre 5 elementos. Como você tem que se harmonizar às estações do ano, como você tem que se harmonizar ao ritmo do Sol e da Lua. E a gente vai utilizar esse pensamento e vários trechos desses clássicos de medicina antiga para trazer à tona o verdadeiro pensamento dos médicos chineses tradicionais, lá da antiguidade. A gente vai trazer a ideia de como entender a medicina, como entender o autocuidado, como entender o meu corpo relacionado às 4 estações, nesse workshop focado durante a lógica do inverno. E aí a gente vai aprender ao longo desse workshop várias técnicas, sejam técnicas corporais, de Qigong, sejam técnicas também de alimentação, como me alimentar, o que fazer em termos de alimentação, e especialmente a gente vai aprender o que deve ser cultivado, quais são os tesouros que eu não posso abrir mão e quais são as coisas que eu tenho que saber me desapegar durante o inverno. A gente vai refletir muito sobre como o inverno traduz no nosso emocional, como que a gente pode trazer esse inverno para dentro da gente para se fortalecer internamente para as estações e o florescimento que a primavera traz. Se você sente o chamado de aprender mais sobre o seu corpo e a sua relação com a natureza e a vida ao redor, e entender a espiritualidade como sendo algo prático, presente no dia a dia, esse workshop foi feito para você. Eu espero que esse chamado tenha feito sentido e você vai ter na descrição um pouco mais de informações sobre. Até lá!